programa de hoje entrevistamos o diretor e roteirista Ricardo Edilberto, que além de cineasta, é criador do Juriti, festival de artes direcionado ao público de Goiás e do Distrito Federal e que chega agora à sua 6ª edição. É um prazer recebê-lo aqui, Ricardo. Prazer é meu, Ranulfo. Obrigado pelo convite a você e a toda a equipe aqui também do Cinemania. Vamos começar falando do Juriti, que inclusive é tema da sua mais recente realização como diretor. Você fez um documentário abordando esse festival. Podia falar do seu documentário e da importância do Juriti. O documentário ele expressa justamente o que é o Juriti. Nesse documentário a gente conta um pouco a origem do festival, como é que ele surgiu lá no Crimeia em 93, em que contexto isso aconteceu e tudo o que ele conseguiu crescer e virar o que ele é hoje, né? Essa é a abordagem do documentário do Juriti. O festival, ele nasceu em 93 a partir de uma necessidade do nosso bairro de ter convivência, porque a gente ficou órfão de uma convivência que era do futebol de várzea do setor. O poder público foi lá e acabou com o futebol de várzea, acabou a convivência, e a gente teve a ideia de fazer esse festival com uma espécie de ocupação da praça. Assim nasceu o primeiro Festival Juriti de música e poesia encenada. Depois disso, por falta de incentivo, ficou muitos anos sem ser realizado. E aí, a partir de uns anos para cá, a gente retomou e agora chega a sua 6ª edição. O Juriti começou com uma proposta bem regional. Era direcionado ao bairro do Crimeia e depois ampliou, abrange toda a Goiânia e o Distrito Federal. Como é que tem sido essa demanda de participantes lá da região do Distrito Federal e de toda a Goiânia? O Juriti ele veio crescendo muito, né? Quando a gente criou o Juriti em 93, não existia nem internet direito, a internet estava caminhando. Então, a divulgação de um festival do bairro ali fora de Goiânia até e de Goiás era muito complicada, né? Mas desde que a gente retomou, já a partir de 2009, a gente veio retomando a execução dele, a gente vem sempre crescendo. A cada edição o Juriti cresce mais. E a gente acabou englobando também o estado do Distrito Federal e a gente sempre tem participação de várias cidades do interior do estado e também do Distrito Federal. Na última versão, inclusive, um dos vencedores na categoria de poesia encenada, o Adalberto Rabelo Filho, é do Distrito Federal. Em termos de participação de público e de além dos artistas, como você tem assim uma estimativa numérica de como tem sido essa participação do público? Elas têm sido crescentes? Tem sido crescente a cada ano. Inclusive, assim, o Juriti, a gente sempre, apesar da nossa pouca verba para trabalhar o festival, a gente sempre faz um grande esforço para trazer uma atração de fora que ajude o festival a ter mais público, né? A gente já trouxe, por exemplo, o Jorge Malte, né? Foi uma atração especial numa edição. A última edição a gente trouxe o Walter Franco, né? E o público do Juriti já vem se acostumando com essa ideia e vem sempre aumentando. Eu imagino que o Juriti hoje, nos seus 4 dias de festival, deve ter aí mais ou menos um público de 5 a 6 mil espectadores. Bom, lembrando que logo após a entrevista nós vamos exibir o documentário Quinto Juriti, que aborda justamente a história desse festival. Exatamente. Bem, Ricardo, e como que você define assim, a questão da importância do Juriti em termos de formação de público e para os próprios artistas também? Ele abriu portas para algum artista? Como que tem sido isso? Olha, eu acho que todo evento em que você valoriza, principalmente a arte autoral, que hoje é o objetivo do Juriti, você tem sempre essa significação, tanto para o público quanto para o artista, porque não é fácil ser artista, né? Normalmente as verbas para as artes são as menores nos governos e é sempre muito complicado. O Juriti tem essa proposta é um festival competitivo que premia a obra autoral e a gente vem, ao longo do tempo, se destacando como um revelador de talentos. Por exemplo, no último Juriti, a gente acabou tendo entre os ganhadores o Reuter Santos, que era um garoto de 17 anos, que ninguém conhecia muito, mas que agora já vem tendo, ele inclusive já cantou no Goiânia Canto de Ouro, já vem tendo uma outra expressão dentro da cidade, né? E outras bandas bandas e poetas também vieram surgindo muito no contexto do Juriti. A exemplo de Chá de Gin, é uma banda que praticamente surgiu
no terceiro Juriti, quando eles competiram, né, o próprio Reuter, uma artista que vem se destacando muito também, a Bebel Roriz, né, e vários outros artistas que vêm pavimentando assim uma carreira ao longo dos eventos que vêm participando do Juriti. As áreas abrangidas pelo festival quais são mesmo? Hoje o Juriti trabalha com música e poesia encenada, ou seja, a gente abrange aí 3 áreas, a música, a poesia e o teatro que se integram dentro da proposta do Juriti. Mas a proposta até é uma coisa que a gente está estudando de envolver mais artes, né, nesse processo do festival. A gente até já tem, vira e mexe a gente coloca vídeo, a gente coloca outras coisas no festival, mas não de uma forma contextualizada, já assim, concretizada dentro do festival. A gente pretende fazer com que isso amplie mais o leque de obras de arte do festival. E este documentário que a gente vai exibir logo após a entrevista, fale um pouco sobre ele. Ele tem material de arquivo, tem entrevistados. Você fez a partir do material que você tinha reunido e fez novas entrevistas, ou é só material de arquivo? Não, na verdade a gente preferiu não trazer nesse material de arquivo, nesse documentário material de arquivo. A gente trabalhou com entrevista, né, dos participantes do festival, com entrevista de jurados e personalidades que tiveram no festival, e contou um pouco dessa história, de como ele surgiu, né, o crescente que ele vem tendo desde que ele surgiu, e o significado dele para a arte, tanto em Goiás quanto para o Distrito Federal. O Juriti vai ser realizado quando mesmo? Era para ser realizado esse ano, mas em função dos atrasos aí nos cronogramas, dos editais de cultura, né, a gente acabou tendo que adiar o Juriti. A proposta era que ele viesse agora para novembro ou dezembro, mas a gente já viu que não vai dar. Inclusive, a gente já anunciou que ele vai ser realizado em março. Março de 2018. Março de 2018. Porque tem toda a etapa de pré-produção que antecede o festival. Então a gente precisa ter a verba antes para poder fazer a pré-produção e estar com tudo em dia quando o festival for realizado. Ricardo, e como que você, que é um militante dessa área, não só no cinema, como realizando aí esse festival tão importante, você faz como que você analisa a cena cultural do Estado como um todo? Você acha que vem melhorando ou que está estagnado? Não, eu acho que vem melhorando. Eu acho que Goiás vem se destacando como um celeiro de festivais alternativos, principalmente, né? A gente tem, além do Juriti, tem o Noise, que já é um festival mais consolidado, tem o Bananada, né? Tem o Confluências, que é um festival que eu gosto muito, do pessoal lá do Evoé. E, enfim, eu acho que tem uma efervescência cultural forte em Goiás. O que falta, talvez, é que a cultura seja vista por governantes como uma política pública e estratégia. Eu acho que é isso que está faltando. Apesar de que tem lei de incentivo, apesar de que tem coisas acontecendo, mas muitas vezes a cultura, quando a gente vê, por exemplo, numa época de crise como agora, a primeira pasta que perde dinheiro é a cultura. Normalmente já é a pasta que tem menos dinheiro e aí, se tem crise econômica, de novo, corta-se na cultura. Normalmente a cultura é desprivilegiada pelos governos, né? Falta uma continuidade. Falta uma continuidade, falta uma visão estratégica de política pública social a partir da cultura. Isso é que está faltando ainda. Nós vamos continuar esse papo daqui a pouco, porque agora eu vou chamar o intervalo e a gente volta rapidinho. Programa Goiás na Frente. E na saúde, como é que vai ser? Vai ter investimento? Goiás já conta com uma moderna rede de hospitais estaduais de excelência, como o Hugo, o CRER e o UGOL, aprovados por mais de 90% de quem usa. Agora, com o novo programa Goiás na Frente, essa rede será ampliada e concluída, com a retomada das obras dos hospitais de Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto e Uruaçu. Os recursos já se encontram à disposição e serão investidos imediatamente.
Para diminuir as filas de exames e acelerar o diagnóstico, também serão construídas 6 novas AMEs, em diferentes regiões do estado. E para completar a rede de assistência a dependentes químicos, serão construídos 2 novos CREDECs, em Quirinópolis e Goianésia. Goiás, inovação que cuida das pessoas. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. TV Assembleia. Informação com credibilidade. O Cinemania de hoje recebe o diretor Ricardo Edilberto, que é também realizador do Festival Juriti. Ricardo, vamos falar agora sobre a sua formação como cineasta, os filmes que você realizou. Como que você começou no cinema? Bom, eu costumo me denominar profissionalmente como jornalista de formação, publicitário de canha-pão e cineasta e produtor cultural de coração. Então, o que acontece? Me formei em jornalismo, comecei a trabalhar, mas não me senti muita vontade, pulei para publicidade, me senti melhor, me estabeleci economicamente através da publicidade, mas o que eu sempre quis fazer mesmo foi trabalhar com arte de forma geral, entre elas o cinema. E por isso sempre essa questão de trabalhar com festival. E o cinema veio junto com a comunicação, né? De certa forma essas linguagens conversam de alguma forma. Na publicidade a gente trabalha com arte, trabalha com vídeo, mas não é ainda uma produção artística autoral. E aí, em 2003, quando eu vi pela primeira vez que eu vi uma lei de incentivo que saiu pela prefeitura, eu resolvi tentar. Foi quando eu fiz o filme A Onça da Mão Torta, que foi meu primeiro vídeo. A Onça da Mão Torta, prêmio de melhor direção de arte no prêmio ABD Goiás durante o 5º FICA. Sobre o que fala esse filme, como que foi o processo de realização dele, a linguagem? Eu gostaria que você abordasse os vários aspectos possíveis. Certo. É o seguinte, quando saiu a lei de incentivo, eu e o Dustan Even, que é um animador especializado em stop motion em Goiás, me procurou e a gente foi conversar sobre o que a gente podia fazer para a lei de incentivo, né? E ele já tinha iniciado esse trabalho, eu já tinha feito alguma coisa com ele na publicidade com stop motion, e a gente resolveu então fazer esse filme de stop motion a partir de uma lenda goiana. A gente queria achar uma lenda que tivesse uma identidade regional para poder trabalhar esse filme. A partir disso a gente pesquisou, achou essa lenda da Onça da Mão Torta, que é uma lenda originária do centro-oeste brasileiro. E aí eu criei o roteiro e a partir disso foi aprovado e a gente começou a fazer todo o filme. A gente usa a técnica de stop motion, né? Com bonecos de palha, e deu esse resultado assim que a gente gostou muito. Assim. Ninguém gostava dele. Vivia sozinho. Era um sujeito rude e cruel. Não conversava, não tinha amigo e nem aturava ninguém rodeando as coisas dele. Como que é esse processo de realização de um filme em stop motion? É um processo trabalhoso, dá muito trabalho. Eu acho que só a parte de stop totalmente motion... artesanal. Ele é totalmente artesanal, né? Você tem que fazer os movimentos quadro a quadro, né? Falando rusticamente, você tira fotos quadro a quadro de cada movimento dos bonecos, né? No caso, boneco, mas pode ser qualquer coisa, inclusive gente. E aí depois você acelera essas fotos no processo de edição até dar a percepção de movimento, né? Você tem uma
preferência pela animação ou é apenas uma das suas vertentes? É uma das minhas vertentes, não é preferência. Eu gosto muito de animação, gosto de trabalhar com animação. Tenho pessoas que trabalham junto comigo, o Dustan, por exemplo, que é especialista em animação. A minha própria mulher também, a Mirna de Fátima, gosta, ilustra bem, trabalha com animação. Então, como eu tenho essas pessoas perto, eu também procuro sempre trabalhar com isso. Mas no Canto do Rio, por exemplo, apesar de ter animação, é um documentário onde a gente trabalha com personagens reais do Crimeia Leste e tudo mais. O Canto do Rio, inclusive, Canto do Rio, uma convivência pós-várzea, é um filme que pode-se dizer bem autobiográfico, não é verdade? Sim, tem um percentual grande de autobiografia, porque é um filme que retrata, não retrata, mas discute a época da minha infância e da minha juventude, né? Eu sou do Crimeia Leste, um bairro de Goiânia, onde nas décadas de 70 e 80, principalmente, foi muito forte lá o futebol de várzea. Lá existia um campeonato de várzea que era considerado talvez um dos melhores do estado, né? Nem era só de Goiânia, era do estado. Aí um dia o poder público foi lá e falou, olha, aqui não vai mais existir campo de futebol, isso aqui agora vai ser uma praça, né? Aí teve briga, teve resistência, chegaram a botar fogo no canteiro de obra lá, mas não teve jeito, a prefeitura foi lá e construiu a praça. E aí isso se passou muito tempo, já 25 anos depois, ninguém nunca tinha feito um vídeo ou qualquer coisa que discutisse esse assunto, e foi a proposta do Canto do Rio. A gente reuniu alguns jogadores da época, algumas personalidades dessa época do futebol de várzea, para discutir o que aconteceu e o que se perdeu e o que se ganhou, enfim, discutir. Uma coisa que nunca foi feita foi discutir isso, então a gente resolveu discutir esse assunto. Tem até uma passagem no filme que um dos personagens lá, o Lica, né, ele comenta que aí para agradar um pouquinho, deram um pedaço de campo lá num brejo lá para eles jogarem, eles jogaram lá um tempinho lá, mas não era a mesma coisa. Acabou o Crimeia, não é? Concorda comigo? Acabou o Crimeia. Aí o Milton, em compensação, ele quis dar pra gente aquele campo que está ali, aquele terreno ali, aquele brejo, né, que hoje ele está uma criada de cavalo lá. Mas não era a mesma essência que era aqui, acabou. As pessoas foram se afastando. O campo antes, o que era o campo? Ele era no centro do setor. Então, ele não era só o campo de futebol de várzea, ele era o ponto de encontro de todo o bairro. O bairro todo se encontrava no fim de semana para ver futebol, para falar sobre política, para falar sobre cultura, para, sei lá, brigar, para discutir, para criar relações pessoais. Muitas pessoas se conheceram e se casaram através deste campo de futebol, né? Lembrando que Canto do Rio, uma convivência pós-várzea, e A Onça da Mão Torta, filmes do Ricardo, poderão ser vistos na programação normal da TV Assembleia. E o Quinto Juriti, o festival de artes criado pelo Ricardo, que é tema do documentário, é o nome do documentário que ele realizou sobre o festival, pode ser visto logo após a entrevista. Ricardo, eu gostaria que você falasse assim, sobre, dentro do seu trabalho, quem que você tem como referência quando você cria, você tem, assim, considera que tem influência de algum ou de alguns diretores? A gente sempre tem, né? Eu nem gosto muito de citar um ou outro, porque são muitas referências, né? Mas, assim, lembrando, assim, de supetão de algumas pessoas, por exemplo, na animação, tem o Miyazaki, que é o japonês que fez a Viagem de Chihiro, é um cara que eu sempre vejo muita coisa dele, gosto muito da obra dele. Né? Tem Miyazaki parece que é referência para 10 entre 10 esse aí diretores de animação, quem trabalha com animação. Mas tem outros, por exemplo, eu gosto muito de um russo que chama Alexander Petrov, ele faz umas animações bem realistas, assim, trabalha, acho que com aquarela ou com areia, não sei. Ele fez um curta chamado A Vaca, que é muito legal nesse sentido, é uma referência também na área de animação, mas tem outras referências, não sei se chegam a ser referências a ponto de influenciar o trabalho, mas são coisas que me tocaram ao longo da vida. Aí tem muita gente, tem Werner Herzog, tem Fellini,
é uma coisa um pouco mais distante do cinema industrial, né? Não que eu não goste do cinema industrial, também gosto de ver entretenimento, mas como referência artística são outras pessoas. É Fellini, é Herzog, o Tornatore é outra referência que eu gosto muito. E quais filmes você indicaria para o telespectador? Aquele filme que você acha que ninguém pode deixar de ver antes de morrer? Sempre quando me fazem essa pergunta de um filme, na verdade é um diretor que eu nem citei agora, eu até me esqueci o nome dele, mas acho que é isso mesmo, acho que é Michael Radford. Um grande filme nem sempre é de um grande diretor. Não, ele é um grande diretor, mas assim, eu não cheguei a citá-lo, não sei porquê também, mas é um grande diretor sim, ele fez um filme que eu gosto muito, ele fez O Carteiro e o Poeta, ele é o diretor do Carteiro e o Poeta. Então esse é um filme que sempre me tocou muito, eu estava até vendo aqui a gente falando agora, eu nunca nem sabia por que ele me tocava muito, mas sempre me tocou muito. A gente fala, normalmente a minha temática eu abordo muito a questão da convivência, né? Seja através da arte, seja através da vizinhança, que é o caso do Canto do Rio, que é o caso do Juriti também, a arte e a vizinhança. E até mesmo a onça, se você perceber ali, tem a temática da convivência está ali, porque ali é um fazendeiro que mora numa fazenda que ele não quer conviver com ninguém. Então a temática da convivência, ela está ali na onça da Mão Torta. E esse filme, O Carteiro e o Poeta, ele trata justamente disso, da convivência, né? Ele a história se passa no exílio do Pablo Neruda, onde ele convive com um carteiro, a única pessoa que ele convive nessa ilha é um carteiro que ia levar as cartas para ele. E esse carteiro aproveita essa oportunidade para tentar aprender a fazer poesia com o Pablo Neruda. E eles começam a criar uma relação de amizade que depois até o Neruda acaba aprendendo muita coisa sobre o valor da amizade nessa história toda. Não vou nem falar muita coisa, senão vou dar spoiler aqui. Prazer ter falado com você, Ricardo, e espero você em uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Ranulfo, agradeço a você pelo convite, a toda a equipe aqui do Cinemania e da TV também, e muito obrigado mesmo pelo convite. E você assiste agora o documentário Quinto Juriti, realizado pelo Ricardo Edilberto. Vocês são demais. Canalha que te dilacera, é um grito que se espalha, também pudera, não tarda nem falha, apenas espera, num campo de batalha, é um grito que se espalha, é uma dor. A gente é de um bairro, Crimeia Leste, que durante os anos 70 e 80 foi muito forte a questão do futebol de várzea lá, né? Era um campeonato que envolvia toda a comunidade, toda a convivência da comunidade se envolvia em volta desse campo de futebol. Um dia o poder público foi lá e falou que não é mais para ter campo de futebol. Acabaram com o campo e acabaram com a convivência. O Juriti surgiu nesse processo, surgiu da necessidade do bairro voltar a ter convivência. Foi aí que a gente viu aquele monte de concreto, aquela praça lá que não estava servindo para porra nenhuma, a gente pegou e fez, vamos fazer aqui então um festival de arte. Daí começou o Festival Juriti de Música e Poesia Encenada.
Juriti é o festival que acontece em Goiânia que realmente abre para todas as vertentes, assim, o rock, a música alternativa, regional, o pessoal da geração mais velha também participa, os experimentalistas, além dos poetas. Geralmente o que acontece no Juriti no outro ano se consolida na cidade, assim. O festival meio que aponta os caminhos. Conheci Chá de Gin, por exemplo, que é uma das minhas bandas favoritas, através de Juriti, Carne Doce, Galo Power. E, assim, pelo fato de ser um festival que preza pela música autoral, sabe? É de suma importância, sabe? Porque vai e volta, sabe? É um trabalho que tem retorno para todos os lados. Pela história que a gente sabe do festival, bairrista, né, que cresceu de uma certa maneira lá atrás, que existiu lá atrás e que agora vem tendo uma constância, ele é muito importante para poder trazer à tona expressões artísticas que a gente não vê vinculado em grandes mídias. Tira o artista que produz, que tem a sua produção, às vezes escondida, a sua poesia que está lá no caderno, anotada, que produziu e está lá arquivada há muito tempo, tira essa produção que está encalhada e traz para as pessoas, traz à luz, para as pessoas poderem conhecer o que os artistas estão pensando, o que eles estão produzindo. Então, essa iniciativa é incrível por conta dessa qualidade, de trazer esse material que está lá guardadinho para a hora certa aparecer e vir à tona. Tanto é que a gente viu aqui muitas poesias incríveis, emocionantes, de diversos assuntos e que foram muito bem interpretadas pelos artistas. O artista quer plateia, o artista quer se apresentar, quer mostrar, quer compartilhar. Compartilhar, o verbo é compartilhar. O que demora, sem espera, sem critério em demasia. Ao irmão da liturgia. Não se pode errar na guerra! Não se pode errar na guerra! Não se pode errar na guerra! O público, principalmente, demonstrando atenção, demonstrando interesse nisso, né? O pessoal perguntando, não, mas que tipo de gente vai vir aqui e tal? É o pessoal que se interessa, vai se reunir o grupo, onde todo mundo se junta aqui em torno de poesia, em torno de música, em torno de conteúdo. Se for preciso pra encontrar teu rastro, que eu procurei até em alto mar, que eu procurei bem alto, atrás do céu, atrás do paraíso. É um incentivo maior, porque eu sempre gostei de teatro, sempre escrevi, mas nunca tive a oportunidade de pensar a minha poesia no teatro. Aí foi a primeira vez que eu fiz, foi quase um golpe de sorte mesmo também. Minha mãe, ela viu um anúncio do festival e falou, vamos colocar alguma coisa. E meio assim, sem pretensão mesmo, pegamos ela pegou, né, uns textos que eu tinha escrito há um tempo, assim, uns 3 anos atrás, e que eu não botava muita fé, e ela foi lá e criou um contexto, uma cena ficou bem bacana. E é legal porque normalmente eu acredito que não é uma tendência das pessoas ler poesia. E quando você faz a poesia, quando você traz ela para a cena, quando você dá vida, dá corpo, dá forma, dá cor, ela fica mais interessante de ser ouvida, né? Esse mundo é revelado a partir dessa corporificação do poema. Eu quero a poesia impura, aquela que mata, aquela que cura, que não aceita nenhuma censura, aquela que bate, aquela que fura. Não quero mais aquela poesia babaca. Tem uma coisa que pouca gente sabe, mas além de se apresentar, além de mostrar o trabalho, muitos desses grupos, muitos desses compositores fazem parcerias uns com os outros. Rola uma irmandade aqui nos bastidores, as pessoas gostam da apresentação do outro e acaba formando
formando outros grupos, formando outras coisas. Que nem eu acabei de encontrar com um menino, né, que ele é da Poesia Encenada. Eu já fiquei fã, já falei, quando você vai ter mais apresentação? Porque além é um intercâmbio musical, é um intercâmbio de vários artistas. Então isso é lindo, é incrível, é incrível. É uma competição, mas não é uma competição. É tipo uma confraternização de arte com jurados. Vai ver, não fui eu quem deu, e agora eu não sei desatar. Alguém me diz por que eu só faço complicar. Sempre inventando um caminho e entrando de cabeça sem saber qual é o fim. Vai ver, esse caminho nem existe, é tudo pura psicose se espalhando em mim. Me diz por que é que tem que ser assim. Será que o problema está em mim? Será que tudo eu devo entender? Ou no final só quero é você pra mim? Eu vi uma mistura de rock com música, regional. Então essa integração de estilos diferentes, isso é muito bacana, sabe? Eu acho que é muito bom fomentar isso aqui em Goiânia, para que cada vez mais a gente tenha acesso à música autoral produzida aqui, compartilhando, né, e valorizando isso através de prêmios, né, de competições saudáveis entre as bandas. Isso abre uma possibilidade enorme para que os artistas possam se revelar e daqui a pouco haja uma sequência na vida deles e que o Brasil, que o mundo possa estar contemplando esse trabalho, que na maioria das suas vezes são trabalhos maravilhosos e que estão fora desse mundo midiático. O Juriti continua sendo um revelador de talentos, né? Hoje, por exemplo, ganhou aqui o Reuter Santos, que é uma figura, por enquanto assim, desconhecida do cenário geral, né? E ele foi justamente o campeão de música da vez, né? Concorrendo com gente que já tem uma certa fama aí no cenário regional. O Reuter chegou só com o violãozinho e a voz dele e abocanhou o prêmio. Então o Juriti continua confirmando esse seu objetivo de revelar talentos para a música goiana e às vezes até para fora. Na poesia também, um monte de gente que vem aparecendo, a Camila Kasnir Baques, né? Um nome até difícil de falar, eu sempre tenho dificuldade, mas ela também surgiu muito nesse processo do Juriti. E a gente fica muito feliz com essa história de revelar talentos para Goiás. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Mais forte, vem! A mente, a espinha e o coração tá fraco. Tudo é uma questão de manter a mente, a espinha e o coração. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É uma questão de manter a mente quieta.
TV Assembleia. Informação com credibilidade.